importante viver na prática o que a palavra nos revela. O amor deve estar sempre em ordem na prática cristã, bem como o serviço, o apoio, a ajuda. Vamos conversar a respeito dessa realidade e mais algumas informações nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia. E contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta já é a terceira e última mensagem nessa sequência que nós temos para conversarmos a respeito do Evangelho de João. E para que essa conversa fique completa, eu realmente espero a sua participação através do espaço de comentários. Deixe lá a sua pergunta e tão logo o Senhor permita, eu vou responder. Registre as suas observações a respeito desta mensagem ou até mesmo deixe lá o seu testemunho. Dessa forma, nós podemos ampliar a chance de comunicação utilizando esse espaço. O esquema de João é o mesmo no geral e alguns acontecimentos, inclusive em particular do ministério de Jesus, são comuns a todos os 4 evangelhos. Mas há algumas diferenças que tornam João específico. Primeira, ao invés das parábolas familiares, João tem discursos mais extensos. Em lugar de muitos milagres e curas dos sinóticos, João escolhe cuidadosamente 7 milagres, que servem como sinais. Terceiro, o ministério de Jesus gira em torno das 3 festas da Páscoa, portanto, 3 anos, ao invés de apenas uma que parece ser a construção dos outros evangelhos. Nos sinóticos, parece que depois que começou o ministério, Jesus só esteve em Jerusalém uma única vez, para uma festa da Páscoa apenas, e já foi preso e morto. Em João, nós vemos pelo menos 3 vezes que Jesus esteve por lá para a festa da Páscoa, fazendo pensar então nos 3 anos de ministério de Jesus. Quarto ponto de João. Os ditos "eu sou" são apenas do Evangelho de João. No capítulo 1, versículo de 1 a 18, o prólogo do Evangelho, João apresenta algumas implicações teológicas e filosóficas da primeira vinda de Jesus. Ele mostra o estado pré-existente de Jesus com Deus, a sua divindade e essência, bem como a encarnação. Depois disso, o autor de João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas. Do capítulo 2 ao capítulo 12, nós temos uma visão do seu ministério público. E do capítulo 13 ao capítulo 21, nós vemos o relato do ministério privado de Jesus com os seus discípulos. A designação do Espírito Santo sendo chamado de Confortador ou Consolador no capítulo 14 e 16 é exclusiva de João. O Consolador seria alguém como Jesus, um outro Consolador, que estenderia o ministério de Jesus até o final desta era. João procura demonstrar que o papel do Espírito Santo abrange cada vida do ser humano. Ele trabalha como um agente que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, de 8 a 11. A experiência de ser nascido no Espírito descreve o novo nascimento, lá do capítulo 3, versículo 6. Como em essência Deus é Espírito, importa que aqueles que o buscam o façam espiritualmente, quer dizer, comandados e motivados pelo Espírito Santo, e agindo em verdade nas ações do dia a dia, capítulo 4, versículo 24. João revela que a função do Espírito Santo seria continuar a obra de Jesus, guiando os crentes além de um entendimento dos significados e das implicações e dos imperativos do Evangelho, e também capacitando cada um a realizar obras até mesmo maiores que aquelas que Jesus realizou. Capítulo 14, versículo 12. Esse é o nosso desafio, levar a mensagem do Evangelho adiante, seguindo a direção do Espírito Santo. Quero fazer um convite a você.
Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Ministério Compartilhando, faça isso agora. Ative as notificações através ali do sininho e toda vez que nós tivermos uma nova mensagem, você vai receber o alerta para que possa ter acesso a essas mensagens e nós possamos continuar nossa conversa a respeito de temas da Bíblia através desse espaço dos comentários. Na cena do lava-pés, nós ficamos muito com aquela visão que é posterior, aquela que Jesus explicou sobre o Senhor, ele ser Senhor e ainda servir. E isso é uma visão realmente muito importante para que nós possamos entender. Não há estrelas no reino. Se até o Senhor lavou os pés dos seus discípulos, não restou espaço para líderes que queiram ser servidos ou serem tratados como estrelas. O líder é o que mais serve em amor, realizando a vontade do Senhor, para que possa ajudar o seu próximo, quer seja para anunciar a salvação, quer seja para ajudar em suas necessidades, tanto emocionais como sociais. E como nem sempre nós conseguimos fazer todas as coisas o tempo todo, o líder precisa formar um grupo de apoio mútuo, onde todas as pessoas possam ajudar umas às outras. É realmente uma visão fantástica quando pensamos sobre a explicação de Jesus sobre o lava-pés. Mas eu entendo que Jesus não disse isso quando ele falou que o que ele fazia os discípulos ainda não entenderiam, mas ainda iriam entender. Eu acho que o que nós precisaríamos entender e é além do que ele explica logo em seguida. O que ele explica é uma visão importante, como eu disse, ela é importante porque fala do líder servo. Mas eu entendo que tem muito mais coisas que nesse texto podemos entender e eu vou até ele para poder discernir essas coisas. Jesus tira o seu manto, ele abre mão daquilo que ele vestia. Ele toma uma toalha e se cinge dela, ele se veste com ela. Ele tomou a água, colocou na bacia, ele não pediu que o outro fizesse isso, como naquele milagre da transformação da água em vinho, em que Jesus orientou que outras pessoas enchessem as talhas com a água. Ele mesmo tomou a água nesse momento e colocou na bacia. Ele estava tomando as rédeas de todas as ações. Inclusive, quando ele lavava os pés dos discípulos e enxugava com a toalha que ele estava vestindo naquele momento. Jesus tomou conta de tudo naquele instante. Ele mesmo, ele estava fazendo as coisas de si mesmo. Da mesma forma como quando ele se entrega para a morte. Ele mesmo deu a sua vida, ninguém tirou a vida dele. Ele poderia clamar naquele momento da crucificação por socorro, da prisão, por socorro pelos anjos, mas não fez. Ele lava naquele momento do lava-pés, ele lava os pés dos discípulos, enxuga com a própria toalha que estava vestindo, se doando mais um pouco, doando até mesmo aquilo que ele vestia. E tudo isso para que os discípulos pudessem ter parte com ele. É isso que o texto nos diz. Eu vejo que aqui o texto está falando da entrega de Jesus por nós. É como se fosse uma parábola, mas em forma de representação, em que em vez dele falar, ele fez a ação para dar uma lição. Ele fez tudo por nós. E quando ele lava os nossos pés, nós temos parte com aquele que é o Salvador. Aquele que começou essa boa obra já nos lavou, já temos uma identidade no Senhor. E agora então precisamos que os pés sejam lavados, porque alguma sujeira de pecado ainda pode aparecer. Mas já não precisa mais lavar o corpo todo, porque esse já foi lavado antes através de Jesus. Há muito mais que nós possamos aprender nessa passagem do lava-pés, que é apenas a parte muito importante a respeito do líder servo. Bom, Jesus também disse que no mundo nós passaríamos por aflições. As pessoas buscam na mensagem do Evangelho o fim dos problemas que elas enfrentam e até imaginam, como os amigos de Jó, que quem passa por problemas pode estar vivendo em pecado e precisando de acerto diante do Senhor. Bom, pode até ser que seja assim, mas não é dessa forma todas as vezes. A cura do cego de nascença, lá no capítulo 9, mostra exatamente isso. Precisamos encarar o Evangelho de uma forma diferente. Ainda que as dificuldades se apresentem, podemos contar com o cuidado do Senhor em todo o tempo. Aleluia! E a nossa esperança aponta para a eternidade, para essa eternidade com o Senhor.
O final do Evangelho tem a passagem onde cita o discípulo a quem Jesus amava. E há uma inquietação naquele momento a respeito da possibilidade dele nem passar pela morte, como tendo sido um entendimento errado daqueles dias. Eu acredito, e muitos estudiosos pensam assim, que isso mostra que o texto do Evangelho só ficou pronto mesmo depois da morte de João. E estavam preocupados em achar uma explicação para aquele entendimento de que ele nem mesmo passaria pela morte. E ficavam explicando então que aquele entendimento estava equivocado. Se precisa de uma explicação para isso, entende-se que algo tinha acontecido. E nesse caso, o que teria acontecido seria a morte de João. Essa é apenas uma possibilidade que fortalece a tese de que o autor foi mesmo outra pessoa e não João, mas que esteve no convívio com João e sabia das histórias. Acredito que um discípulo que revela a história de fato, que acompanhou João Batista num primeiro momento, quando era mais jovem, depois acompanhou Jesus e, por fim, acompanhou João, o discípulo amado. Para encerrar a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o mandamento de Jesus, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esse amor não é meramente um sentimento, mas é uma ação que transforma vidas de fato. Nós não podemos nos esquecer que o cristianismo se revela nas ações do dia a dia. No que realmente nós colocamos em prática. Claro, é importante ter emoções, é importante ter sentimentos, é necessário que falemos muitas coisas e anunciemos, mas mais importante que tudo isso é colocar em prática aquilo que nós recomendamos e que a palavra recomenda. Que nós passemos a pregar muito mais com o nosso testemunho mesmo. Quando nós amamos uns aos outros, nos amamos assim de forma genuína, estamos refletindo o caráter de Cristo e apresentando ao mundo esse poder transformador de Deus. Esse amor vai realmente fazer muita diferença na vida das pessoas. Nós precisamos comunicar a essas pessoas que o Senhor tem tudo para realizar na vida delas. E no meio das diferenças, o Senhor vai agir. Como um corpo que tem vários membros, mas mesmo assim passa a ser um só. Essa união de algumas coisas diferentes numa comunidade de fé é que nos leva a testemunhar o amor de Deus ao mundo, que carece de um novo nascimento, segundo a vontade de Deus, pelo Espírito e confiando em Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.